A paz do Senhor a todos nós, queridos amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim, uma aula da Escola Bíblica Dominical que antecede o domingo que vem, para que os irmãos possam pesquisar e aguçar o entendimento em busca de conhecimento, que isso é importante. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, o pastor Cristiano Matias, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Márcia. Temos aqui como superintendentes da Escola Bíblica Dominical os evangelistas Valmir, Enéas e Donizete. Temos aqui as secretárias adjuntas, a irmã Fátima e a irmã Salete. Eu sou o professor Claudine Santos, estarei aqui resumindo essa lição aqui rapidamente em poucos minutos, comentando quem realmente era Jó, que é a lição de número 2. O texto áureo está em Jó, no capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava-se do mal. Muito bem. E a leitura bíblica em classe está em Jó, no capítulo 1, e do versículo 1 ao verso de número 5. E nós vemos aqui no tópico de número 1 aqui, um homem de caráter irretocável. Bom, tópico número 2, um homem sábio e também próspero. E o tópico de número 3 aqui, já indo para a conclusão aqui, um homem de profunda piedade pessoal. Muito bem. Muito bem, queridos irmãos. Jó era representado como um homem de grande virtude e também de boas qualidades espirituais e sobrepujavam a muitos prosperidade material que ele possuía. E devemos observar esse exemplo e ser visto por Deus como alguém que seja sincero, reto e também temente a Deus e que se também desvia-se do mal. Então o que dá para nós entender aqui? Se a gente for olhar aqui os dois lados sobre a vida de Jó, nós vamos ver aqui, se nós formos olhar aqui para falar sobre Jó, sobre a linhagem judaica, nós vamos ver aqui Jó não passa de um mito, de um canto de fada, uma personagem que nunca existiu na história. Interessante que a gente vai ver pela linhagem judaica, a gente vai ver que para onde anda Satanás. Quando Deus fez um discurso a Satanás, então nós vamos, pela linhagem judaica, estou dizendo que como se Deus não soubesse para onde Satanás estava, mas Deus sabia. E Deus simplesmente fez a pergunta para saber se ele ia mentir ou não. Entendeu? Aqui, o que dá para nós observar aqui? Várias figuras de linguagens, principalmente poética, já que às vezes não levam os judeus a acreditarem que esse seja um livro real. Mas, olhamos para os aspectos, nós vamos entender que sobre a linhagem cristã. Estarei comentando aqui sobre no pensamento cristão cristocêntrico, tá bom? Muito bem. Quando eu observo aqui que o livro de Jó, ele começa com uma apresentação da principal personagem da narrativa. Começa uma verdadeira discussão sobre o verdadeiro sofrimento do justo e os propósitos divinos para isso. Jó em uma figura real, pois assim nos afirmam as escrituras ao contar que havia um homem na terra de Uz e cujo nome era Jó, como está em Jó no capítulo 1, versículo 1. Mas ninguém sabe quem era Jó. Melquisedeque também era um homem que não tinha princípio e nem fim, não porque não tinha pai nem mãe, é porque a Bíblia não registrou o autor aos Hebreus. Até hoje ninguém se sabe quem é o autor aos Hebreus, não é um livro sagrado, então enfim. A Bíblia, você acredita nela pela fé, tá certo? Muito bem. Então, queridos, após apresentar o nome de Jó, as escrituras, concentram-se no seu caráter, na sua textura espiritual, realçando que esta a prioridade, a razão do ser do homem.
O homem ele foi feito para ser imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o propósito maior de Deus para com o homem é que este tenha uma estatura espiritual e que tenha uma vida de comunhão com seu Criador. Estou comentando aqui o tópico número 1. Jó era um homem sincero, ou seja, um homem autêntico e também verdadeiro. A comunhão com Deus exige a sinceridade. O apóstolo Paulo afirmou que a comunhão com Cristo exige sinceridade, como está em 1 Coríntios capítulo 5 e versículo 8, como também em 2 Coríntios capítulo 1 versículo 2 ao 17. Bom, Jó era um homem reto, ou seja, um homem justo, um homem direto, um homem que reconhecia o seu lugar na sociedade, que não procurava prejudicar a quem quer que seja. Ser reto é ser justo, ser reto é ser direto, ou seja, não ser torto. O homem ele tem de ser reto, até porque Deus fez o homem reto, como está em Eclesiastes, no capítulo 7, do versículo 29. Jó era temente a Deus. Ser temente a Deus não é ter medo de Deus, mas muito pelo contrário, é ter respeito a Deus. Comportar-se de modo que se reconheça que Deus é o Senhor da sua vida e que nós somos apenas os seus servos. Ser temente a Deus ou seja, dependente de Deus, estar com Ele. E também negar o convite feito pelo inimigo e ser autossuficiente a Deus. Então o temor do Senhor é o princípio da ciência ou sabedoria, como está em Provérbios, no capítulo 1, versículo 7. E é o princípio da sabedoria, como nós olhamos aqui para Salmo de número 111, do verso 10. Jó, ele desviava-se do mal. Jó era prudente e vigilante, desviando-se do mal. Não podemos ser ingênuos, mas devemos estar vigilantes para impedir que os embaraços desta vida impeçam-nos de acabar a carreira e combater o bom combate. E olhamos para Provérbios, no capítulo 22, do versículo 3, e olhamos também aqui para o capítulo 27, versículo 12, como também em Hebreus, no capítulo 12, do versículo 1. Muito bem. Indo aqui para o tópico número 2, olhamos aqui para o tópico número 2 aqui, um homem de profunda, um homem sábio e próspero. Muito bem. Então, a prosperidade de Jó, a descendência de alguém é própria herança e galardão do Senhor, como está em Salmos, em número 127, do verso 3. Sendo, pois, o que de mais valioso pode alguém ter na face dessa terra? Herança, isso é fato. A menção dos filhos de Jó em primeiro plano, portanto, não é casual, mas é uma demonstração bíblica de que a família é o nosso maior bem, o maior tesouro. A prosperidade de Jó, que estou comentando no tópico número 2, Jó não era simplesmente um só pai de muitos filhos, mas um pai cuidadoso que fazia questão de velar pela santidade e também pela vida espiritual dos seus filhos. A prosperidade material de Jó, que tinha uma fortuna vasta, era consequência de uma vida de comunhão piedosa e de muita prosperidade nos pés do nosso eterno Deus. Então, a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. E isto é o propósito de Deus, e não deixar faltar o pão de cada dia. Então, muito bem. Num terceiro aspecto, nós vamos ver aqui um homem sábio e próspero, testemunho de Deus a respeito de Jó. Muito bem. Então, a Bíblia, ela após descrever o caráter de Jó e também o seu patrimônio, apresentando-nos no quadro enigmático, segundo o qual os adversários comparecem diante de Deus, juntamente com os demais filhos de Deus,
como que para prestar contas de suas andanças e também vaguações, né, ao redor da terra. O próprio Deus, ele deu testemunho a respeito de Jó, ser ele o sincero, reto e também temente a Deus e que se desviava-se do mal, como está em Jó, no capítulo 1, versículo 8. O testemunho de Deus a respeito de Jó resulta ser que não havia ninguém semelhante a ele em toda a terra, em todo o mundo. Aqui em toda a terra. O crente ele deve sobressair não pelo seu dinheiro, não por sua posição, mas pela sua obediência ao Senhor. Muito bem. Então aqui eu vejo, queridos, eu posso observar aqui que o interessante que nós observamos aqui em todo esse aspecto, a importância de nós buscar e observar como é interessante nós buscar conhecer sobre a vida deste homem que é tão íntegro e tão sincero como diz as Escrituras. Muito bem, e continuando aqui, queridos irmãos, interessante que o testemunho de Deus a respeito de Jó ressalta Jó que não havia, ele disse que não havia ninguém semelhante na face da terra. O cuidado de Deus, o cuidado de Jó com seus filhos era sobretudo espiritual. Jó ele não se limitava a providenciar a manutenção material de seus filhos, mas buscava santificá-los ao término do seu turno dos banquetes. Muito bem. Então, Jó ele é o pai de família exemplar. Jó ele santificava os seus filhos, e que quer dizer que havia alguma espécie de culto a Deus para que isto fosse vivificado. Algo que tem faltado nos valores dos crentes, principalmente nos lares, é o culto domésticos. É o que tem sido um grande prejuízo para as famílias e, por extensão, para a igreja, que afinal de contas nada é mais do que a reunião das famílias. Eu vejo aqui também que, além de se santificar os seus filhos, a Bíblia então informa-nos que ele se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Jó era um homem de oração, um homem de intercessão, um homem de sacrifícios. O pai de família tem sobre a sua responsabilidade e já indo aqui para a conclusão, queridos, a condução de adoração doméstica. Dentre as atribuições da cabeça do casal está submeter-se a Cristo, que é a cabeça do varão, como está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, de modo que na organização familiar temos que o marido que leva a família até a Cristo, sendo portanto sacerdote no lar. Mas se o marido é descrente e mesmo sendo crente, ele é um camarada que não corresponde com as Escrituras, então a mulher ela assume o papel como a coordenadora, direcionamento espiritual, assim como usou várias mulheres, assim como Ana, assim como Esther, né, para fazer grandes feitos em nome de Deus. Deus usa as mulheres até hoje também. Fico aqui com essa aula muito resumida, que Deus possa abençoar a todos vocês de uma forma muito especial, tá certo, queridos? Essa aula é uma aula importante e Jó realmente um assunto complexo e nós chegaremos num dominador comum. A paz do Senhor a todos vocês, um abraço do seu amigo hoje e sempre. E a próxima lição com o nosso pastor Cristiano Matias, possivelmente estará fazendo a aula número 3, Jó e a realidade de Satanás. Que Deus abençoe e até lá.